Olha, aqui é a Praça 15 de Novembro e aqui está o mar. Mas nem sempre foi assim. Como assim? Aqui é o ponto de saída da Baía de Guanabara para Niterói. Desde sempre foi assim. Bom, mas, enfim, aonde estava o mar quando tudo começou aqui? Bom, pelo que a gente sabe, aqui é a Baía de Guanabara. Onde estava exatamente a praia, tem essas possibilidades aqui. Aqui era mar, era a Baía de Guanabara. Existiam dois caminhos que vinham do interior. O caminho de Bibiracica e o caminho de Capoeiro-Sul. Esses caminhos chegavam até ali onde é a Praça da Bandeira, e ali eles se tornavam um caminho só, que vinha aqui pela Presidente Vargas. Esse caminho, ele chegava aqui em um acampamento de pesca tupinambá, que existe aqui embaixo da igreja de Nossa Senhora do Carmo hoje, tá? E um porto de canoas aqui que levava essas pessoas para o outro lado da Bahia, em direção a Niterói. Em 1555, acontece um fato inusitado. Chega a esquadra de Villegagnon, que foi aquele francês que veio aqui para o Rio de Janeiro para construir uma França Antártica. É claro que essas pessoas já eram meio que amigas, já pirateavam aqui pelo Rio de Janeiro, então já eram amigas dos tupinambás. Essas alianças, então, se fazem mais fortes aqui sobre esse acampamento. E, comprovadamente, eu posso dizer a vocês, aqui aconteceram os primeiros contatos interétnicos entre essas duas culturas, os tupinambás e os franceses. Só que os portugueses, eles não concordaram muito com isso. Então, tinham sempre escaramuças, brigas, confrontos. Os portugueses estavam sempre tentando expulsar os franceses daqui da região. Por volta de 1560, o Mendes Sá, ele vem da Bahia e derruba o forte, ele acaba com o forte. E os franceses têm que fazer o quê? Eles se amotinam junto com os grupos tupinambás, com a aldeia de Uruçumirim, que era aqui perto, e provavelmente com esse acampamento aqui, porque nós encontramos aqui o vestígio de uma cerca, a gente chamava de uma paliçada indígena, feita sobre taipa de pilão, que é uma técnica europeia. Quando, em 1567, o Mendes Sá volta com toda a carga e, finalmente, expulsa os tupinambás daqui da região. Então, esse território que vocês estão vendo aqui, ele é tomado e transformado numa sesmaria, em sesmarias. E um desses sesmeiros, chamava-se Manuel de Brito, é a primeira pessoa a registrar o nome que esse lugar teve aqui. E ele chamou isso aqui de Praia da Sinhá, provavelmente em alusão à capela de Nossa Senhora do Ó, que deve ter sido fundada entre 1568 e 1570. Aí em 1591, os carmelitas ganham a concessão da Ermida do Ó para se instalarem no Rio de Janeiro. Os carmelitas estavam aqui ocupando a ermida como moradia, era como se fosse uma casa-capela, tá? Eles ficam morando aqui, plantando as suas hortas aqui, enterrando seus mortos aqui também nessa praça, que passou a se chamar Terreiro do Carmo, ou Terreiro dos Carmelitas. É que, em 1613, nós tivemos uma epidemia de varíola muito pesada aqui na cidade, que morreram muitas pessoas, e os carmelitas, generosamente, ofereceram esse espaço para enterrar esses mortos. Não, já não era mais mar. Não era mais mar. Aí já não era mais mar, já era aterro. O mar já estava mais para trás. É isso? Ainda em 1608, nós temos nessa mesma região, já terra firme, o início da construção da capela de São José.
Algum tempo depois, em 18, é começado a construir o convento dos Carmelitas, que termina a fazer a obra de 673, ocasião que eles se mudam da Capela de Nossa Senhora do Ó. Alguns anos depois, praticamente no século seguinte, nós vamos ter a construção nessa mesma região, já bem terra firme, de a Casa da Moeda e também o Armazém del Rei, que no século XVIII são destruídos, são demolidos para a construção do Gomes Freire de Andrade, do Paço da Cidade, que está ali à nossa direita. Que começa a dar o nome a esse território como Paço da Cidade ou Terreiro da Polé, porque da Polé é o lugar que sacrificavam, executavam sentenças de morte dos prisioneiros. Retomando aqui a compreensão disso, 1743 temos a construção do Paço da Cidade, a instalação da fonte do primeiro chafariz. Os carmelitas, os próprios carmelitas reivindicam ao Conde Bobadilla recursos da coroa portuguesa para a reconstrução da igreja de Nossa Senhora do Carmo. E isso é feito em 1761, com o lançamento de uma pedra fundamental. Com a vinda da família real para o Brasil em 1808, essa igreja passa a ser a igreja da realeza, a igreja real. E nela vão acontecer algumas coisas muito importantes, tá? Muito importantes, que é a coroação de Dom João VI após a morte da Dona Maria I. Temos o casamento do Pedro I com a Leopoldina, a coroação de Pedro I, que foi uma festança aqui muito bem registrada, e o batismo de Pedro II, do filho deles, tá? Nessa época, o terreiro muda de nome, passa a se chamar agora de Praça Pedro II. E isso só vai mudar com a proclamação da República em 1889, quando finalmente se torna Praça 15 de Novembro, como é até hoje. Então, esse terreno aqui, que foi construído por diversas gerações ao longo dos séculos, portanto, constituiu esse grande terreno, hoje a Praça 15, é, na verdade, um grande sítio arqueológico.